Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 15. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do livro de Marcos. Se eu não tiver enganado, nós passamos 1 ano e 11 meses, vamos passar em torno de 1 ano e 11 meses nessa caminhada no livro de Marcos e estamos chegando ao final. Depois do livro de Marcos, nós vamos estarmos falando e meditando, refletindo no terceiro livro de Salmos, que é do Salmo 73 ao Salmo, parece que 98, e é curto. Nós já vimos 2 livros de Salmos e vamos ver um terceiro. E depois nós iremos para Gênesis. Então você já pode ir preparando o seu coração, porque Marcos foi 1 ano e será, 1 ano e 11 meses. Só Deus sabe aonde nós vamos parar em Gênesis. Nunca preguei assim em Gênesis como pretendo fazer a partir do final desse livro de Marcos. Nós estamos em Marcos capítulo 15, versículos de 21 a 47, penúltimo capítulo, final do penúltimo capítulo. Marcos tem 16 capítulos. Marcos 15, de 21 a 47. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, o pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. A hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além dessas muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia,
Ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Meus irmãos, nós estamos na sexta-feira, às 9h da manhã. 9h da manhã. Jesus é levado para a cruz e foi crucificado. Repartiram as suas vestes, escreveram sobre a sua cabeça na cruz a acusação pelo qual ele estava sendo morto, e cumpre-se as Escrituras, ele foi contado com os malfeitores. Nós chegamos até aqui e vimos que o Senhor foi condenado e acusado de morte em função da inveja que os religiosos tinham dele. O texto anterior, Pilatos chega a dizer que ele estava sendo acusado por inveja. E Jesus vai para a cruz após passar por todo aquele sofrimento que ele passou mediante a sua acusação, a sua condenação, e agora ele vai para a cruz e ajudado por um homem chamado Simão de Cirene, ou Simão o Cirineu. Vamos ver o que esse texto tem para nos falar, meus irmãos. Nós estamos aqui na sexta-feira. Jesus já tinha passado aquela semana toda tendo muitos confrontos, muitas coisas, já tinha ido para o Monte das Oliveiras. Lá os apóstolos já tinham recebido a informação de que iriam abandoná-lo. Pedro diz que não faria isso, e toda aquela história, e aí Jesus agora ele está indo para a sua morte. Os versículos 21 até o versículo 32, nessa parte do texto, nós encontramos Jesus sendo levado para a crucificação. Aí no versículo 21, eles obrigam Simão, o Cirineu, um homem que passava vindo do campo, um homem que estava trabalhando, que não tinha nada a ver com aquilo, né? Estava vindo das suas atividades lá na roça. Ele estava passando quando ele é obrigado a levar a cruz. Por que ele é obrigado a levar a cruz? Porque Jesus havia sido açoitado, ele já estava sangrando, e ele não resistiu em carregar a cruz. Então esse Simão Cirineu, ele presta um serviço ao Senhor. Ele ajuda, de forma obrigatória, né? Porque, na verdade, eles obrigaram ele a fazer isso, mas ele vai. E quando Jesus é crucificado, é necessário que a gente entenda todo esse processo, porque Jesus foi crucificado às 9h da manhã, e a ele é oferecido um vinho anestesiante, numa forma de tentar anestesiar a sua dor, o seu sofrimento. Quando eles tentam dar a ele um vinho e com mirra. Esse vinho era um vinho anestesiante. Ele recusa, e eles colocam sobre ele a placa de acusação.
sobre por que ele estava sendo acusado, qual era a acusação. E a acusação é que ele era o rei dos judeus. Isso está aí no versículo 26, quando ele diz, e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. E ele, junto dele, foi crucificado 2 ladrões, 2 homens que estavam sendo mortos em função da sua vida pregressa, e esses homens foram crucificados do lado de Jesus, para se cumprir as escrituras que dizia que com malfeitores foi contado. Nós vimos isso lá no texto de Isaías, quando ele vai falar com malfeitores, ele foi contado. Nos versículos 31 e 32, começa a haver, a partir do versículo 29 e 30, começam a haver uma série de blasfêmias. E nós vamos ver grupos de pessoas. O primeiro, no versículo 29 a 30, diz que passavam pessoas. É um grupo de, vamos dizer aqui, usar uma expressão, um grupo de passantes. Gente que estava em Jerusalém, estava no véspera da Páscoa, pessoas que transitavam de um lado por outro, e essas pessoas passavam e blasfemavam. E isso vai acontecendo, os ladrões blasfemam, os principais sacerdotes, os escribas blasfemam, e as pessoas vão falando, vão olhando e vão dizendo, olha, esse não é o rei dos judeus, ele não é o Cristo, ele não salvou os outros, ele não fez milagres, que ele desça da cruz. Que ele desça da cruz. E eles vão, de forma progressiva, eles vão agredindo e insultando o Senhor. Quando chega no verso 35, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra. 33, toda a terra até a hora nona. Meus irmãos, a hora sexta, nós temos que lembrar que para o judeu o dia começava às 6 horas da manhã. Então, às 6 da manhã, com o dia amanhecendo, ele foi julgado por Pilatos. Às 9 horas, ele é levado para a cruz. Ao meio-dia, na hora sexta, acontece um fenômeno que nós não sabemos o que foi. Nós não temos como saber. Diz o texto que houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. Escureceu tudo. Alguns dizem que foi uma escuridão territorial, outros vão dizer que deve ter sido um eclipse, mas se foi um eclipse, você não tem como dizer que foi em função da época, era lua cheia, segundo os estudiosos, não temos como dizer que foi isso, mas uma coisa é certa, de meio-dia às 3 horas da tarde, escureceu tudo. E quando chega às 3 horas da tarde, aí no versículo, nós estamos aí no versículo 34, Jesus ele cita o Salmo 22, versículo 1, quando ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? As pessoas que estavam próximas, diz que ele estava chamando por Elias. Não é isso. Ele está dizendo Eloi. Ele está dizendo Pai. Ele diz em hebraico ou em aramaico, e as pessoas usam o que ele está falando para dizer que ele estava chamando Elias.
E nesse instante ele está dizendo: Pai, por que o Senhor me desamparou? Aqui, meus irmãos, nós encontramos uma questão que a gente fica meio perdido com ela. Essa questão de que Jesus foi deixado ou abandonado pelo Pai. Em momento nenhum a gente crer que o Pai abandonou o seu filho. No sentido de que ele abandona, não é isso. Tanto não é que o próprio Senhor Jesus, naquele momento, naquele momento daquele momento da escuridão, ele diz: Deus meu, Deus meu. Ele está se referindo ao Pai. Meus irmãos, é só para você ter uma noção, mais ou menos assim. É muito difícil a gente fazer comparações humanas com questões bíblicas e divinas, mas só para você ter uma noção, longe da realidade aqui, mas para você ter uma leve percepção do que aconteceu. O que aconteceu aqui é mais ou menos você pegar o seu filho, que está passando por um momento, sim, muito difícil de enfermidade, e você pega o seu filho, leva ele e deixa ele num CTI. Você pega o seu filho, leva ele e põe ele lá no CTI. Porque você não pode ficar lá com ele. Você precisa deixar ele lá. Ele tem que passar por aquele momento. Mas a pergunta é: ele deixou de ser seu filho? Porque você deixou ele no CTI? Você deixou de amá-lo porque deixou ele no CTI? Ele reclama? Reclama. Ele reclama. Pai, por que o senhor me deixou aqui? Guardado as devidas proporções, o que aconteceu foi isso. Então, durante 3 horas, de meio-dia às 3 da tarde, Jesus fica pregado naquela cruz, aquelas pessoas todas fazendo todo aquele montoeira de escárnio com ele, e ele chega nesse versículo 36, ele faz um clamor, ele dá um grito, e diz o que ele diz, citando o Salmo 22, versículo 1. E no versículo 37, ele entrega o Espírito. Olha o que está escrito no 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Está no 38 e no 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Meus irmãos, os textos bíblicos que tratam da crucificação, diz que Jesus, ele entrega o seu Espírito. Ele vai falar uma outra coisa aqui nesse texto: está consumado, encerrou, eu entrego o meu Espírito ao Pai. Na verdade, meus irmãos, Jesus, ele entrega a sua própria vida. O que nós encontramos aqui não é alguém que foi simplesmente morto por outro, sem ter condições de fazer nada, mas não, ele entrega o seu Espírito. Ele vira e diz: está consumado. E entrega o Espírito. Na verdade, meus irmãos, ele estava dando a sua vida, e aqui ele retorna para a glória. Tem algumas questões nesses textos que envolvem a morte de Jesus, que nós não podemos perdê-la de vista. Por exemplo, um dos ladrões se arrepende. Vocês lembram? Um deles diz: Senhor, lembre-te de mim no teu reino.
Quando foi isso? Exatamente aqui nesse período. Antes dele dar esse brado, antes dele dizer que estava consumado, esse ladrão que estava junto com o outro, blasfemando contra ele, se arrepende. E aí Jesus diz assim para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo, aonde? No paraíso. Meus irmãos, Jesus não fica na cruz. O Espírito do Senhor volta para o Pai, para a glória que lhe era devida. Ele não fica ali. Nós precisamos de ter isso na nossa mente. Jesus, ele está na cruz, ele vai passar 3 horas de uma escuridão, vai acontecer diversas coisas nesse momento. O versículo 38 diz que a cortina do santuário foi partida. Nós encontramos isso lá em Hebreus, quando diz que o véu que separava já não separa mais. A cortina rasga de cima a baixo, era uma cortina feita de fios coloridos, que ela tinha umas figuras de uns querubins, mostrando que aquele ambiente, o Santo dos Santos, era separado do lugar santo e ninguém podia entrar naquele lugar. E naquele momento que ele está morrendo, aquela cortina abre de cima a baixo. E nós encontramos aí que diz o texto que um centurião que estava em frente, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então, na hora da sua morte, o centurião entende que aquele que estava morrendo verdadeiramente era o Filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres, diz o texto, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, estava ali também Maria mãe de Jesus, e também estava ali João, o único apóstolo que estava neste momento. Porque o texto de João vai dizer que Jesus diz para ele para que tomasse conta de Maria, a sua mãe, e João estava presente. Ele sai com Maria exatamente nesse período dessas 3 horas. E, a partir daí, acontece um fato muito interessante, que é o fato de que um certo José de Arimateia, que era do sumo sacerdócio, que pertencia ao Sinédrio, este homem vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. E ele sepulta Jesus. Segundo o texto que nós lemos lá em Isaías, ele foi sepultado com os ricos. Ele era um homem rico, ele tinha um túmulo, ele pede o corpo, ele vai lá antes das 6 horas da tarde, é necessário que você entenda isso, ele chega na cruz, tira Jesus antes das 6, porque eles não poderiam sepultar ninguém depois das 18, na noite, tinha que ser antes das 18. Então, nesse horário, entre 3 da tarde e 6 da tarde, José de Arimateia perde o corpo, leva e sepulta o Senhor nesse lugar que ele diz que era um túmulo, que era novo, que não tinha ninguém, tinha sido sepultado nele, tinha sido sepultado nesse túmulo, e ele o envolve num manto, e diz o texto que ele era observado por Maria Madalena e Maria, mãe de José. Meus irmãos, o que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus? Primeiro, que é necessário que você entenda que o Pai amou o Filho em todo o tempo. Em momento nenhum você pode aceitar a ideia de que
o pai abandonou o filho, no sentido de que ele deixou para lá. Não é isso que acontece aqui. O que acontece aqui é o pai que lança sobre o filho a sua ira. Ele recebe naquelas 3 horas daquela escuridão, ele recebe sobre si toda a carga da ira de Deus contra o pecado. Ali naquele momento, Jesus está recebendo a ira do Senhor sobre ele, naquelas 3 horas que ele passa ali. O filho amou o pai em todo o tempo. Em momento nenhum, o filho deixou de amar o pai. Em momento nenhum, o filho deixou de obedecer o pai. Em momento nenhum, o filho deixou de fazer a vontade do pai. Tudo o que aconteceu foi permitido pelo pai e também aceito pelo filho. Jesus morre por vontade do pai, por isso ele já havia dito: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feito a tua vontade. Jesus deu a vida. Por que ele deu a vida? É necessário que a gente entenda isso. Jesus, ele não foi morto, no sentido de que ele não permitiu isso. Ele deu a vida porque ele não tinha pecado. Ele deu a vida por nós, porque nós, sim, somos os pecadores. E esse texto vai nos mostrar, meus irmãos, o quanto o homem sem Cristo tem um coração terrível. Jesus está morrendo naquela cruz, ele é o Senhor, ele morre calado, como ovelha muda, é levado diante dos seus tosqueadores, ele não abre a sua boca, fica calado. E eles vão insultando, dizendo: se você é filho de Deus, desce dessa cruz, se você é isso, se você é aquilo. E aí, o ser humano, como nós falamos no texto anterior, o ser humano é terrível. O ser humano é terrível. O ser humano é algo assim, absurdo, o que eles fazem com o Senhor aqui nesse período, nessas horas que ele estava crucificado. Mas também em Cristo, o ser humano, ele muda de entendimento, ele passa a agir de forma diferente. É interessante aqui José de Arimateia. É interessante a ação desse um dos ladrões que estava ao lado dele, quando esse ladrão entende que precisava de buscar a ele, e esse ladrão reconhece que precisava do Senhor e ele é salvo. Nós sabemos que é aquele tipo de salvação que vem no último instante, quando esse homem diz para que o Senhor lembrasse dele, e o Senhor diz que estaria com ele ainda naquele dia, que ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que naquela tarde o Senhor voltou, o Espírito do Senhor volta para a sua glória. E aí nós vamos ver na semana que vem que no domingo pela manhã Deus traz de volta o Espírito, que agora vai voltar ao corpo e não morrerá mais. É o que vai acontecer na ressurreição, que é a grande promessa para as nossas vidas. E o que nós devemos fazer com esse texto? Primeira coisa, meus irmãos, nós vamos fazer com esse texto é não negligenciar a verdade da morte de Jesus. Nós não podemos negligenciar isso. Às vezes, nós tratamos a morte do Senhor como algo assim muito corriqueiro,
Jesus morreu pelos meus pecados, Jesus tomou sobre si naquela cruz os meus pecados, Ele tomou a ira de Deus naquela cruz, e nós tratamos isso de forma muito negligente, nós tratamos isso assim, de forma muito relapsa. Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina, não seja negligente à verdade da morte do Senhor, seja crente na pessoa de Jesus como Filho de Deus. Quem estava morrendo naquela cruz era o Filho e é o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele estava ali morrendo como homem. Cuidado com a blasfêmia duvidosa sobre Jesus na cruz. Cuidado para que você não fique blasfemando contra o Senhor, dizendo que nada daquilo aconteceu como eles blasfemavam, como eles diziam que se ele fosse verdadeiramente o Filho de Deus, que ele descesse da cruz. Creia no que Cristo conquistou naquela cruz. Creia no que Cristo conquistou. O véu que separava já não separa mais. A separação que o nosso pecado faz do nosso Deus, agora não existe mais, porque Ele deu a vida por nós na cruz. Ele pagou o preço, Ele tomou sobre si todas as nossas dores, Ele tomou sobre si a ira de Deus. Tudo aquilo que cabia a nós, Ele recebe sobre Ele. Então, nós temos que crer no que Cristo conquistou na cruz por nós. A morte de Jesus, ela foi real. A morte de Jesus foi real. Ele morreu como homem naquela cruz. Ele tomou por iniciativa própria. Ele toma sobre si as nossas dores. Ele toma sobre si tudo aquilo que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então ele morre naquele lugar, ele morre naquela hora, e ele passa naqueles momentos, naquelas 3 horas da escuridão. E se você for refletir sobre essa questão da escuridão na Bíblia, você vai ver que a escuridão na Bíblia está voltada exatamente com a dor, com o sofrimento, com algo assim terrível. Por isso, o próprio inferno é simbolizado como um lugar onde vai haver escuridão, choro, ranger de dentes. Então, ele passa por tudo isso naquela cruz, por causa de mim, por causa de você, e a ira de Deus foi lançada sobre ele, isso é uma verdade. Aí você pode pensar assim, mas peraí, você não disse que o Pai o amou, mesmo naquele momento? Meus irmãos, isso não tira a ação da ira de Deus sobre ele. Isso não tira. O fato do Pai o amá-lo, de ele amar o Pai, eu e o Pai somos um, essas expressões todas que nós encontramos dessa relação entre a Trindade, isso não impediu Jesus de passar pelo que ele passou. Ele não foi impedido disso. Ele entrega a sua própria vida, ele morre naquela situação, ele sofre tudo aquilo por nós, por mim, por você. Aí, muitas vezes, nós ficamos assim, mas o que eu tenho com isso, meus irmãos? Foi ali que a nossa restauração, a nossa relação para com Deus foi consertada. Foi naquele lugar que eu posso agora ir até lá, crer naquilo que aconteceu e assim estar na presença do Senhor. Ele morreu, mas ele
ressuscitou. Ele morre, ele toma sobre si as nossas dores, toma sobre si os nossos pecados, mas ele conquista para nós a paz com Deus. Ele nos alcança, ele nos compra, ele paga o preço por mim e por você naquela cruz. Ele pagou o preço. Quando nós paramos para pensar, ele morre para pagar e para comprar cada um de nós. Por isso a palavra do Senhor diz que nós fomos comprados por um preço de morte e morte de cruz. Que nós possamos estar vivendo isso para a glória do nome do Senhor. Que nós possamos estar realmente lembrando disso de forma constante. Lembrando, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Que eu não venha me esquecer nunca de que naquele dia o Senhor deu a vida por nós. Eu gostaria que você ficasse alguns instantes, curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e fizesse uma oração de reflexão. Quanto que você tem pensado nisso, quanto você tem realmente refletido naquilo que o Senhor fez por você, no quanto Ele pagou, qual o preço que Ele pagou. Feche seus olhos e ore ao Senhor e diga ao Senhor que você está realmente entendendo que Ele deu a vida por nós. Depois nós vamos cantar um cântico e depois nós vamos orar encerrando o culto desta noite.